As origens mitológicas dos guerreiros deuses. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. 7 corajosos guerreiros, usando as lendárias armaduras dos deuses, reuniram-se com Hilda, que é representante na terra de Odin, deus de Asgard, no extremo norte da Europa. Eles juraram destruir o santuário. Abrem-se as cortinas para uma outra batalha mortal. Eu sou conhecido como o cérebro de Asgard, e em nome da honra de minha família e de minha própria reputação, eu prometo que vencerei os cavaleiros um a um. E aí, gostou dessa, seu cretino? Alberite de Megris, estrela delta, é o detentor do fascinante brilho da ametista. Na mitologia grega, Dioniso, o deus do vinho que nasceu da coxa de Zeus, se enfurece com Ártemis, a deusa da lua e da caça. Por isso, ordena que a primeira pessoa que fosse em seu templo receberia o ataque de suas feras. A jovem ametista perdeu sua vida conforme a vontade de Dioniso. Ártemis, lamentando o destino da garota, a transforma em um cristal translúcido. Arrependido, Dioniso derrama seu vinho sobre ela, dando a cor arroxeada ao cristal. No poema épico A Canção dos Nibelungos, Alberite é um anão e um poderoso mago que guarda o tesouro dos Nibelungos. Mora em seu castelo subterrâneo entre pedras e metais preciosos. Possui a espada Balmung e a capa Tarnicap, que o torna invisível. Entregou a Freya, o Draupnir, que é o anel de Odin, e Tyrfing, a espada mágica. Na ópera O Anel do Nibelungo, Alberite é o guardião do tesouro do Reno. Foi baseado em Andvari, da mitologia nórdica. As lendas contam que quando os deuses caminhavam por Midgard, Loki tomou a vida de uma lontra. Na verdade era o filho do rei dos anões, Raidimar, que exige o sacrifício de Loki. Para salvá-lo, Odin fez um acordo no qual os deuses pagariam uma peça de ouro por cada fio de cabelo do filho do rei. O único tesouro que possuía ouro suficiente pertencia a Andvari. Loki o captura e exige seu tesouro, juntamente com o Anel Mágico, que tinha o poder de atrair outros metais preciosos, conhecido como o Anel de Nibelungo. Andvari não teve escolha, entregou seu tesouro, mas amaldiçoou o anel. Qualquer ser que o usasse seria levado à destruição. Loki, astuto, não toca o anel e o entrega ao Rei dos Anões, provocando inúmeros acontecimentos trágicos. Anos depois, Andvari recupera seu tesouro, mas o Anel de Nibelungo foi perdido por toda a eternidade. A estrela Megris da constelação da Ursa Maior, também chamada de Delta Ursae Maioris, está a distância de 81 anos-luz em relação à Terra. Maldição! Shido de Mizar, estrela Zeta, é o homem com mortais dentes e garras brancas. Sua hobby divina representa Smilodonte, o mais conhecido dos dentes de sabre, que percorria a América do Sul e do Norte, cerca de 700 mil a 11 mil anos. Shido representa Balder, irmão gêmeo de Roder na mitologia nórdica. É a divindade da justiça e sabedoria, e todos os deuses o louvam por sua grande beleza. É filho de Odin, e é considerado também seu protegido. Mesmo não pertencendo ao núcleo de deuses superiores, sua permanência em Asgard é permitida. Seu irmão gêmeo tomou sua vida involuntariamente. Não há dúvida alguma de que esse é o poder de um deus. Esse é o poder de Odin. Esse é o poder do Deus Supremo, criador desta terra de Asgard. Então, Balder, me diga por que você está aqui. Mizar, ou Zeta Ursae Maioris, é a segunda estrela, a partir do final, da chamada Alça do Grande Carro, também conhecido como Carro de Davi, que são as 7 estrelas mais brilhantes da constelação da Ursa Maior. O nome Mizar vem do árabe, que significa cintura. Alcor pode ser vista a olho nu, logo a leste de Mizar.
No passado acreditava-se que Mizar e Alcor fossem estrelas duplas, embora uma pesquisa recente tenha comprovado que o sistema quádruplo de Mizar e a binária Alcor estejam atraídos gravitacionalmente entre si. A brincadeira chegou ao fim. Receba as garras do Tigre das Sombras! Bado de Alcor, estrela Zeta, é a sombra de seu irmão gêmeo, Shido de Mizar. Sua robe divina é igual à de Shido, porém, branca. Bado foi inspirado em Hoder, o deus cego irmão gêmeo de Balder, na mitologia nórdica. Seu irmão espalha boa vontade e paz em todos os locais que visita, o tornando um dos deuses mais amados. Entretanto, acaba atraindo a ira do deus Loki. Balder passa a ser atormentado por pesadelos, que simbolizam sua morte iminente. Odin descobre o destino de seu filho e toma precauções para não perdê-lo. Frigga, a mãe dos deuses gêmeos, obtém o juramento de todos os seres de que não farão mal a Balder. Porém, uma pequena planta, o visco, não fez o juramento, por ser considerada inofensiva por Frigga. Descobrindo o ocorrido, Loki, durante uma festa onde os deuses se divertem atirando em Balder, que sempre se esquiva, se disfarça e vai falar com Hoder. O irmão cego de Balder é o único que não participa da brincadeira, por não saber em qual direção atirar. Ouvindo as sugestões de Loki, Hoder dispara a flecha feita do ramo de visco, que atinge Balder, tomando sua vida. Sua mãe intercede para que ele fosse ressuscitado. Hela, a deusa do reino dos mortos, aceita com a condição de que todos os seres vivos derramem uma lágrima por Balder. Loki não o faz, impedindo a ressurreição do deus. É esperado que no Ragnarok, Balder retorne para governar o mundo novo. A semelhança dessa expectativa pode ter contribuído na difusão do cristianismo entre os nórdicos. Alcor é a estrela companheira mais fraca de Mizar. As duas formam um duplo olho na alça da Ursa Maior. Ambas estão a cerca de 83 anos-luz de distância do Sol. Os movimentos próprios de Mizar e Alcor mostram que elas se movem juntas, como a maioria das outras estrelas da Ursa Maior, com exceção de Dub e Benetnash, que pertencem ao grupo disperso de estrelas que compartilham um nascimento em comum. Vocês estão certos, eu sou o único guerreiro deus que resta, mas isso não significa que vocês tenham qualquer chance de vencerem esta batalha. Vamos lá, Fênix! Siegfried de Dub, estrela alfa, é o maior herói da mitologia nórdica. Sua robe divina representa o dragão Fafnir, que na saga dos Volsungos, anteriormente era um anão com um braço poderoso e uma alma destemida. Mas toma a vida de seu pai Raidimar, que estava com o anel de Nibelungo, para tomar seu ouro. Fafnir se torna um dragão para garantir sua posse completa do tesouro. Siegfried, também conhecido como Sigurd, é enviado para destruí-lo partindo para a morada do dragão. Com um golpe de sua espada Gran, o herói triunfa e banha seu corpo no sangue do inimigo, se tornando invulnerável, exceto em um dos ombros que foi coberto por uma folha. Em O Anel do Nibelungo, Siegfried, o filho de Sigmund e Sieglind, foi criado pelo anão Mime. A valquíria Brunilda descobre que foi traída por Siegfried. Então revela a Hagen como vencê-lo pelas costas. Entretanto, a mão do corpo sem vida de Siegfried impede que o anel seja tomado. Brunilda faz com que o ouro e o anel sejam devolvidos às filhas do Reno, bem como aos deuses e a Valhalla, na purificação final pelo fogo. Hagen perde a vida ao se afogar no rio Reno, tentando recuperar o anel de Nibelungo. Cada golpe da minha espada carrega todo o ódio do meu irmão mais novo, Siegfried. Porém, na nossa última batalha contra o exército de Atena, sua vida não precisava ter sido perdida. Esta é a armadura divina de Siegfried. A estrela Dub, também chamada de Alpha Ursae Maiores, está a uma distância de 124 anos-luz em relação à Terra. Apesar de ser designada Alpha, é a segunda estrela mais brilhante na constelação, ao norte da Ursa Maior.
Alfa e Beta apontam, como guardiões, para a estrela Polaris, a estrela do norte, também chamada de estrela polar, que é a mais brilhante da constelação da Ursa Menor, e está localizada no Polo Norte Celeste. Polaris permanece praticamente fixa no céu noturno, enquanto todas as outras estrelas parecem girar ao seu redor. Athena morrerá em breve e eu, Hilda, governarei o mundo sob a autoridade de Poseidon. Não permitirei que atrapalhem meus planos. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta a hashtag Polaris. Muito obrigado!